Uma tonelada de ferro gusa vale pouco. Adicione carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo nas proporções corretas e você transforma ferro gusa em aço, muito mais valioso. Adicione outras substâncias nas proporções corretas, incluindo mão de obra qualificada, e a mesma tonelada de aço é transformada em molas de relógio que valem uma pequena fortuna. Contudo, em todos esses processos de transformação, o ingrediente de maior valor não tem forma material, é a imaginação. Tome grandes pilhas de tijolo, madeira, pregos e vidros soltos. Nesse estado, são mais do que inúteis. São um incômodo e ofendem a vista. Porém, misture com a imaginação de um arquiteto. Adicione algum trabalho qualificado, e eis que se tornarão uma linda mansão que valerá uma fortuna. Em uma das grandes autoestradas entre Nova York e Filadélfia, havia um velho celeiro em ruínas, desgastado pelo tempo, valendo menos de $50. Com um pouco de madeira e cimento, mais imaginação, o velho celeiro foi transformado em um belo posto de abastecimento que rende uma pequena fortuna para o homem que se abasteceu de imaginação. Sei que estou aqui. Sei que não tive nada a ver com minha vinda e pouco, ou nada terei a ver com minha ida. Portanto, não irei me preocupar, pois a preocupação é inútil. Defronte a meu escritório, do outro lado da rua, existe uma pequena tipografia que garante o café e o pão do proprietário e seu ajudante, mas não mais que isso. Menos de uma dúzia de quadras adiante está uma das tipografias mais modernas do mundo, cujo proprietário passa a maior parte do tempo viajando e tem mais riqueza que jamais usará. Há 22 anos. Os dois homens estavam juntos nos negócios. O proprietário da grande tipografia teve o bom senso de se aliar com um homem que misturou imaginação com impressão. Esse homem de imaginação é um redator de publicidade, e ele mantém a tipografia da qual é sócio, abastecida com mais negócios do que a empresa consegue dar conta, analisando os negócios de seu cliente, criando peças publicitárias atraentes e fornecendo o material impresso necessário para que tais peças sejam de utilidade. A empresa recebe grandes somas por suas impressões, porque a imaginação, misturada com a impressão, produz um produto que a maioria das tipografias não consegue fornecer. Em Chicago, o nível de uma determinada avenida foi levantado, o que prejudicou uma série de belas residências, pois a calçada ficou na altura das janelas do segundo andar. Enquanto os proprietários lamentavam sua má sorte, um homem de imaginação chegou, comprou as residências a troco de banana, converteu os segundos andares em instalações comerciais e passou a desfrutar de uma bela renda de aluguéis. Enquanto lê estas linhas, por favor tenha em mente tudo o que foi afirmado no início desta lição. Sobretudo que a coisa mais importante e mais lucrativa que se pode fazer com a imaginação é rearranjar velhas ideias em novas combinações. Se usar a imaginação de forma adequada, ela vai ajudar a converter fracassos e erros em bens de valor inestimável, levando você à descoberta de uma verdade conhecida apenas por aqueles que usam a imaginação, ou seja, que os maiores infortúnios da vida geralmente abrem portas para oportunidades de ouro.
um dos melhores e mais bem pagos gravadores dos Estados Unidos, era antes um carteiro. Um dia teve a sorte de estar em um bonde que se acidentou e teve uma das pernas amputadas. A empresa do bonde pagou a ele 5.000 pela perna. Com o dinheiro, o homem pagou seus estudos e se tornou gravador. O produto de suas mãos, mais sua imaginação, vale muito mais do que ele poderia ganhar com a perna como carteiro. Ele descobriu que tinha imaginação quando se tornou necessário redirecionar seus esforços em razão do acidente do bonde. Você nunca saberá qual a sua capacidade de realização até aprender como misturar seus esforços com imaginação. Os produtos de suas mãos, sem imaginação, irão proporcionar um pequeno retorno, mas as mesmas mãos, quando guiadas de modo adequado pela imaginação, podem obter toda a riqueza material que você possa desejar. Existem duas maneiras de lucrar com a imaginação. Você pode desenvolver essa faculdade em sua mente, ou se aliar àqueles que já a tenham desenvolvido. Andrew Carnegie fez ambas as coisas. Não só fez o uso de sua imaginação fértil, como reuniu ao seu redor um grupo de homens que também possuíam essa qualidade essencial, pois seu objetivo definido de vida exigia especialistas cuja imaginação corresse em várias direções. No grupo que constituía o Mastermind de Carnegie, havia homens cuja imaginação restringia-se ao campo da química e outros cuja imaginação restringia-se às finanças. Havia ainda outros cuja imaginação restringia-se a vendas. Um desses era Charles M. Schwab, que dizem ter sido o vendedor mais habilidoso da equipe de Carnegie. Se você sente que sua imaginação é inadequada, deve formar uma aliança com alguém cuja imaginação seja suficientemente desenvolvida para suprir a sua deficiência. Existem várias formas de aliança, por exemplo, a aliança de amizade e a aliança de empregado e empregador. Nem todos os homens têm condições de fazer o que é melhor para si como empregadores, e aqueles que não têm podem lucrar aliando-se com homens de imaginação que possuem tal capacidade. Dizem que Andrew Carnegie fez mais milionários entre seus empregados do que qualquer outro empregador do ramo siderúrgico. Entre esses, Charles M. Schwab, que deu provas da mais sólida imaginação pelo bom discernimento de se aliar com Carnegie. Não é desgraça atuar na condição do empregado. Pelo contrário, frequentemente, este se mostra o lado mais lucrativo de uma aliança, visto que nem todos os homens são talhados para assumir a responsabilidade de dirigir outros homens. Talvez não exista campo de atuação em que a imaginação tenha papel tão importante quanto o de vendas. O mestre em vendas vê o mérito das mercadorias que vende ou do serviço que presta em sua imaginação. Se falha nisso, não efetua a venda. Há alguns anos foi realizada uma venda que dizem ter sido a mais importante e de maior alcance naquele tipo. O objeto da venda não foi uma mercadoria, mas a liberdade de um homem confinado na penitenciária de Ohio e o desenvolvimento de uma reforma no sistema carcerário que promete uma mudança radical no método de lidar com os desafortunados e mulheres que acabam enredados nas malhas da lei. Para que você possa observar como a imaginação desempenha papel de destaque na arte de vender, vou analisar essa venda, com as devidas desculpas por referências pessoais
que não podem ser evitadas sem destruir muito do valor do exemplo. Há alguns anos atrás, fui convidado para falar para os detentos da penitenciária de Ohio. Quando cheguei à plataforma, vi no público diante de mim um homem que eu havia conhecido como empresário bem-sucedido há mais de 10 anos. Esse homem era Bi, cujo perdão depois assegurei, e a história de sua soltura espalhou-se pelas primeiras páginas de praticamente todos os jornais dos Estados Unidos. Talvez você se recorde do caso. Após concluir minha palestra, conversei com B e descobri que ele havia sido sentenciado a 20 anos por falsificação, depois de ele contar a história que eu disse. Vou tirar você daqui em menos de 6 dias. Com um sorriso forçado, ele retrucou: admiro seu espírito, mas questiono seu discernimento. Ora, você sabe que pelo menos 20 homens influentes tentaram de tudo para me soltar. Sem sucesso. Não dá para fazer isso. Acho que foi a última frase. Não dá para fazer isso. Que me desafiou a mostrar para ele que dava para fazer. Voltei a Nova York e pedi a minha esposa para fazer as malas e se preparar para uma estada indefinida em Columbus, onde situa-se a penitenciária de Ohio. Eu tinha um objetivo definido em mente. O objetivo era tirar B da penitenciária de Ohio. Não só eu tinha em mente garantir a soltura, como pretendia fazer isso de tal forma que apagasse do peito de B a letra escarlate de condenado e ao mesmo tempo rendesse crédito a todos que ajudassem a libertá-lo. Não duvidei por um instante de que levaria a cabo a soltura, pois nenhum vendedor consegue fazer a venda, se duvida que possa fazê-la. Minha esposa e eu retornamos a Columbus e montei um quartel-general permanente. No dia seguinte, fui ao governador de Ohio e falei o objetivo da minha visita nos seguintes termos: Governador, vim aqui pedir que solte B da penitenciária de Ohio. Tenho sólido motivo para pedir a liberdade dele e espero que você a conceda imediatamente. Mas vim preparado para ficar até que ele seja solto, não importa o quanto demore. Como sabe, B lançou um sistema de ensino por correspondência na penitenciária de Ohio. Ele influenciou 1.729 de 2.518 prisioneiros da penitenciária de Ohio a fazer cursos por correspondência. Conseguiu textos e material de ensino suficientes para manter os homens trabalhando em suas lições, e fez isso sem um centavo de gasto para o estado de Ohio. O diretor e o capelão me disseram que ele observou cuidadosamente as regras da penitenciária. Com certeza, alguém que consegue influenciar 1.729 homens a voltarem seus esforços para o autoaperfeiçoamento não pode um sujeito tão mau. Vim pedir para que solte B, porque desejo colocá-lo como chefe de uma escola penitenciária que dará aos 160 mil detentos das outras penitenciárias dos Estados Unidos uma chance de se beneficiarem da sua influência. Estou preparado para assumir total responsabilidade por sua conduta após estar solto. Esse é meu argumento. Mas antes que me dê a resposta, quero que saiba que não ignoro o fato de que seus inimigos provavelmente irão criticá-lo se você o soltar. Na verdade, caso o solte, isso poderá lhe custar muitos votos se concorrer ao governo novamente. Com um punho fechado e o maxilar largo cerrado, o governador Vic Donahue disse: se é isso que você quer, soltarei B, mesmo que me custe 5.000 votos.
Entretanto, antes de assinar o perdão, quero que você vá ao Conselho de Clemência e garanta uma recomendação favorável. Quero que também garanta a recomendação favorável do diretor e do capelão da penitenciária de Ohio. Você sabe que um governador é passível de julgamento pelo tribunal da opinião pública, e esses senhores são os representantes desse tribunal. A venda havia sido feita, e a transação exigia menos de 5 minutos. No dia seguinte, retornei ao gabinete do governador, acompanhado do capelão da penitenciária de Ohio, e informei que o Conselho de Clemência, o diretor e o capelão recomendavam a soltura. 3 dias depois, o perdão foi assinado e B atravessou os grandes portões de ferro como um homem livre. Dei os detalhes para mostrar que não houve dificuldade na negociação. O trabalho de base foi todo preparado antes de eu chegar ao local. B havia tratado disso como uma boa conduta, com sua boa conduta, e o serviço que ofereceu a 1729 prisioneiros. Quando criou o primeiro sistema de ensino por correspondência na prisão, ele criou a chave que abriu as portas do presídio para ele. Porque então os outros que pediram sua liberdade falharam em assegurá-la? Falharam porque não usaram a imaginação. Talvez tenham pedido a soltura com base em que os pais de B eram pessoas proeminentes, ou que ele tinha diploma de faculdade, e não era má pessoa. Falharam em fornecer ao governador de Ohio um motivo suficiente para justificar a concessão de perdão, senão ele sem dúvida teria soltado B, bem antes de eu entrar em cena. Se você é sábio e bem-sucedido, eu lhe parabenizo, a menos que você seja incapaz de esquecer o quanto você é bem-sucedido. Nesse caso, tenho pena.